Há momentos em que você está em silêncio, refletindo sobre algo que só você e Deus sabem, e de repente, ao abrir o celular, lá está. Um vídeo, uma mensagem, uma frase com exatamente as palavras que ecoam o que está dentro do seu coração. O conteúdo parece falar com você, como se alguém tivesse escutado sua alma. Isso se tornou tão comum que muitos cristãos começaram a atribuir ao algoritmo uma espécie de sensibilidade espiritual, quase como se fosse um instrumento divino. Mas o que está acontecendo de verdade? Será que é o Espírito Santo agindo por meios inesperados? Ou será que estamos confundindo o sagrado com o programado, a revelação com a sugestão, a voz de Deus com o reflexo das nossas próprias emoções digitais? O algoritmo, por definição, é uma sequência lógica de códigos que reage aos seus comportamentos. O que você curte, o que você assiste, o tempo que você passa em determinados vídeos. Ele não tem alma, não tem compaixão, não tem propósito redentor. Ele não ora por você, não te conhece de verdade. Ele apenas calcula. Mas nós, seres humanos carentes de direção espiritual e muitas vezes distantes da palavra, buscamos sinais onde há apenas padrões. Isso é perigoso, porque cria uma dependência emocional de confirmações visuais, em vez de cultivar intimidade verdadeira com o Espírito Santo. Quando o feed se torna o nosso pastor, abandonamos o Salmo 23 e passamos a seguir as tendências do momento. A Bíblia nos alerta sobre isso com clareza. No livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, está escrito: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Agora pense, se o seu coração é enganoso e o algoritmo se alimenta dele, o que será que ele está te entregando? A resposta é simples. Ele te devolve sua própria confusão, sua própria fome, sua própria dor, mas não te oferece cura. Ele mostra espelhos, não caminhos. E Jesus Cristo não se revelou como um espelho, mas como o caminho, a verdade e a vida. Há quem diga: mas Deus pode usar qualquer meio para falar conosco, inclusive as redes sociais. E é verdade. O Senhor usou uma sarça ardente para falar com Moisés. Usou um jumento para alertar Balaão, usou até o silêncio para quebrar Jó. Mas em todos esses casos, Deus era o autor direto da comunicação. Não havia algoritmo ali, havia presença. Hoje muitos estão tão acostumados com a superficialidade emocional das redes que perderam a sensibilidade para a presença de Deus. O que deveria ser discernido no espírito está sendo decidido pelo feed. Isso é idolatria. Isso é um falso altar construído com pixels e ansiedade. Quando você ora e busca uma resposta, ela não virá por um vídeo do TikTok. Pode até vir, mas se vier, será confirmada pela palavra, pelo Espírito, pelo discernimento. Deus nunca contradiz sua palavra. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 lemos: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Essa é a base da fé cristã. Mas o que temos feito? Trocado o secreto pelo scroll, trocado a oração pelo autoplay, trocado a comunhão pela curiosidade, e isso está matando a sensibilidade espiritual de toda uma geração. O algoritmo pode até entregar o que você quer, mas só Deus entrega o que você precisa. Não confunda emoção com unção. Não confunda viral com espiritual. Não confunda o que te arrepia com o que te transforma. O Espírito Santo não se move por cliques, nem por curtidas, nem por comentários. Ele se move por rendição, e quem se rende não espera o feed trazer respostas, espera o céu se abrir. E quando o céu se abre, não há algoritmo que suporte a glória que desce. Se você está se perguntando se Deus está falando com você por meio das redes, a resposta está em outra pergunta. Você está disposto a buscar na palavra aquilo que você viu na tela? Porque quem ouve Deus de verdade, confirma com a Bíblia.
E quem busca a presença não se alimenta só de conteúdo, se alimenta da cruz. Vivemos uma era onde espiritualidade virou produto e fé virou performance. As redes sociais não apenas compartilham conteúdo religioso, elas moldam a forma como o mundo vê a fé. E é nesse terreno movediço que nasce a conspiritualidade, um fenômeno moderno em que a fé cristã é misturada com crenças esotéricas, autoajuda, afirmações cósmicas e uma pitada de energia do universo, tudo empacotado em vídeos curtos e esteticamente cativantes. A conspiritualidade é sutil, sorridente, bem iluminada e carismática, mas também é perigosa, porque ela te afasta da verdade absoluta e te aproxima de um evangelho raso, emocional e relativizado. O apóstolo Paulo já alertava sobre isso. Em sua carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, ele diz que muitos não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Hoje, esses doutores têm milhões de seguidores, falam bonito, citam trechos da Bíblia fora de contexto e misturam com conceitos de lei da atração. O universo conspira, manifeste sua bênção. Você é seu próprio milagre. Tudo isso parece inspirador, mas é um veneno espiritual disfarçado de motivação. A conspiritualidade se aproveita da busca legítima do ser humano por sentido, cura e pertencimento. Ela oferece um pacote bonito, onde Deus é uma energia, Jesus é um coach, e a oração é substituída por visualização positiva. A cruz é retirada do centro e substituída por autoestima. O pecado é ignorado em nome do empoderamento. O arrependimento é trocado por autoaceitação. O inferno é rebatizado de vibração negativa. E assim, muitos estão caminhando sorrindo para longe de Cristo, achando que estão evoluindo espiritualmente, quando na verdade estão se afundando em confusão. As redes sociais, com seus algoritmos inteligentes, promovem esse tipo de conteúdo porque ele engaja, emociona e prende a atenção. Mas a verdade bíblica nem sempre agrada. A mensagem da cruz não é marqueteira. Jesus não fez milagres para ganhar seguidores. Ele pregava arrependimento, quebrantamento e entrega. Em João, capítulo 6, versículo 66, está escrito que muitos discípulos o abandonaram porque dura é esta palavra. Eles não quiseram seguir um Cristo que confronta. Hoje, preferimos seguir influenciadores que confirmam o que queremos ouvir. E o mais assustador é que muitos cristãos estão sendo seduzidos por essa espiritualidade híbrida, emocional e superficial. Começam assistindo vídeos sobre cura interior e terminam seguindo perfis que falam de reencarnação, cristais e horóscopos. Começam buscando libertação e acabam alimentando confusão. Isso não é obra do acaso. Isso é estratégia espiritual das trevas, usando as ferramentas do presente século para diluir a fé, enfraquecer a igreja e confundir os escolhidos. Como está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. É tempo de vigilância, é tempo de discernimento, é tempo de voltar à Bíblia e deixar que ela seja o filtro de tudo o que chega até você, inclusive o que vem em nome de Deus. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nada mais, nada menos. Se o conteúdo que você consome não te leva à cruz, ele está te levando ao engano. Se ele te faz chorar, mas não te faz mudar, não é transformação, é só estímulo emocional. Se ele te conforta, mas não te confronta, não é palavra, é placebo espiritual. A conspiritualidade quer que você confunda o que sente com o que crê. Mas a fé bíblica não é sobre sentimento, é sobre convicção.
e a convicção vem pela palavra. Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não é pelo feed, não é pelo algoritmo, não é pela tendência, é pela Escritura. Se você quer uma fé verdadeira, precisa parar de beber de fontes contaminadas e voltar à fonte da vida, porque só ela sacia, só ela transforma, só ela salva. Discernimento espiritual nunca foi tão necessário quanto agora. Em um mundo onde qualquer um pode falar em nome de Deus, gravar um vídeo com voz mansa, trilha suave e versículos soltos, a responsabilidade do cristão é discernir. Não basta se emocionar, não basta parecer bonito, não basta ter milhões de visualizações. O que vem de Deus é reconhecido no Espírito e não pelo impacto no feed. Como está escrito na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Mas como fazer isso quando estamos imersos em uma avalanche de conteúdos que falam de Deus o tempo todo? Livros de oração, vídeos de promessas, testemunhos poderosos, mas também manipulações sutis, teologias distorcidas, enganos bem editados. A diferença entre o sagrado e o falso nem sempre é gritante. Muitas vezes é milimétrica, imperceptível a olho nu, e só o Espírito Santo pode nos alertar. E aqui está a verdade que muitos evitam. Sem vida de oração, sem jejum, sem leitura da palavra, o cristão se torna vulnerável ao que parece certo, mas não é. O algoritmo aprende com o que você consome. Se você busca vídeos sobre traição, ele vai te entregar mais vídeos sobre relacionamentos destruídos. Se você procura palavras de conforto, ele vai te inundar com promessas genéricas. Ele não te oferece discernimento, ele te oferece repetição. E quanto mais você consome, mais ele confirma aquilo que você já quer ouvir. Isso é carne, não é espírito. Isso é desejo de autojustificação, não é voz do Senhor. O Espírito de Deus não massageia o ego, ele molda o caráter. Não alimenta a alma com doces, ele corrige com a verdade. A carne quer alívio imediato. O Espírito busca transformação eterna. Por isso, é tão fácil se iludir. Um vídeo que acalma a ansiedade pode parecer resposta divina. Uma frase que toca sua dor pode parecer uma revelação. Mas Deus não age apenas com palavras que confortam. Ele também corrige, confronta, quebra e reconstrói. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você tem testado os conteúdos que consome com essa espada? Ou tem deixado que suas emoções decidam o que é de Deus e o que não é? Muitos hoje confundem paz com alívio, mas a paz de Deus excede todo entendimento. Ela pode vir até em meio à dor, à disciplina, à espera. Já o alívio do algoritmo vem fácil, vem rápido, vem doce, mas não cura. Ele apenas mascara o buraco interior. Ele anestesia. E a anestesia pode ser útil num processo cirúrgico, mas se ela for usada o tempo todo, ela mata a sensibilidade. E é isso que está acontecendo com muitos cristãos. Estão ficando espiritualmente insensíveis, porque se acostumaram a consumir o que agrada, e não o que transforma. Discernir espíritos é também discernir quem está por trás da mensagem. Quem é essa pessoa que está te entregando uma palavra? Qual é o testemunho de vida dela? Está submissa a uma igreja? Vive de acordo com os princípios bíblicos? Ou é alguém que usa o nome de Deus para ganhar audiência, vender cursos e manipular emoções? Jesus nos ensinou em Mateus, capítulo 7, versículo 15.
Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. É tempo de parar de buscar sensações e voltar a buscar santificação. É tempo de desligar o celular e abrir a Bíblia. É tempo de dobrar os joelhos e dizer: Senhor, me ensina a ouvir a tua voz, não a minha emoção. Porque quem aprende a ouvir Deus no secreto não se confunde com as vozes do sistema. Quem se enche da palavra não se perde no feed. Quem tem discernimento não se alimenta de tudo. E quem tem o Espírito reconhece quando algo é só carne disfarçada de glória. Existe um desejo profundo no coração humano de ser validado, de receber confirmação, de ouvir que está no caminho certo. E no mundo espiritual, esse desejo pode ser saudável, quando submetido à palavra e ao Espírito. Mas nas redes sociais, ele se transforma em algo perigoso, uma idolatria por confirmações imediatas, por mensagens que batem, por vídeos que digam exatamente o que eu precisava ouvir. E quando esse ciclo se repete, o feed se torna seu falso profeta. Um ídolo silencioso, com aparência de espiritualidade, mas enraizado na carência emocional e na fome de aprovação. As Escrituras já nos alertavam sobre isso. Em Ezequiel, capítulo 14, versículo 3, Deus diz: Esses homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração e puseram tropeço da sua iniquidade diante da sua face. Devo eu ser interrogado por eles? Em outras palavras, o Senhor está dizendo que muitos querem ouvir sua voz, mas já têm suas decisões formadas, seus desejos firmados, seus ídolos estabelecidos. E o mais sutil desses ídolos hoje é o feed personalizado, um oráculo moderno que entrega o que você quer, quando você quer, como você quer. Mas isso não é Deus. Isso é só você falando com você mesmo, por meio da inteligência artificial. Quando você busca uma resposta e, em vez de orar, entra no Instagram ou no YouTube esperando que um vídeo apareça e te diga o que fazer, você já entregou seu discernimento ao sistema, já fez do algoritmo seu guia espiritual, já inverteu as prioridades. O feed não é onisciente, o algoritmo não é onipotente, e o conteúdo que caiu como uma luva não significa necessariamente que é resposta do céu. Pode ser apenas a repetição digital daquilo que você já clicou antes. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 28, versículo 26, o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Sabedoria vem de Deus, não do autoplay. A idolatria da confirmação faz com que você rejeite qualquer palavra que confronte seus pecados e se agarre apenas às que te confortam. Você passa a seguir somente quem diz que o milagre vai chegar, que a porta vai se abrir, que Deus vai humilhar seus inimigos. Mas foge de conteúdos que falam sobre arrependimento, renúncia, cruz, morte do eu, santidade. Você faz o mesmo que o povo de Israel fez com os profetas. Apedreja quem fala a verdade e exalta quem diz o que quer ouvir. Em Jeremias, capítulo 5, versículo 31, está escrito: Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. A mentira prospera porque há demanda para ela. Não há nada mais perigoso do que um cristão que só quer ouvir aquilo que agrada sua alma ferida, porque ele se torna presa fácil para falsos mestres, falsas doutrinas e promessas vazias. A idolatria da confirmação transforma o feed em um altar profano, onde você sacrifica sua sensibilidade espiritual em troca de estímulos emocionais. O Espírito Santo deixa de ser sua bússola e o botão de recomendar se torna seu pastor. Isso não é fé, isso é auto-engano. E o auto-engano é mais letal do que o erro, porque faz você se sentir certo, enquanto está cada vez mais longe da verdade. Mas há uma saída, há um caminho de volta. E ele começa com uma simples decisão:
Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Como está em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Isso significa priorizar o que Deus quer falar, não o que você quer ouvir. É voltar a se alimentar da palavra antes de abrir o celular. É orar antes de pesquisar. É jejuar antes de compartilhar. É examinar cada mensagem, cada vídeo, cada palavra profética com base na Escritura. Porque se não estiver alinhado com a Bíblia, não vem do céu. Por mais bonito que pareça, você quer confirmação? Então, abra a Bíblia, porque ela é viva, eficaz e eterna. Deus não precisa de um vídeo viral para te responder. Ele já falou contigo por meio de 66 livros sagrados, escritos ao longo de milênios, ungidos pelo Espírito e preservados até hoje. E ali está tudo o que você precisa para viver. O resto, tudo o resto, é secundário. Inclusive o que você acabou de assistir. Que isso não seja seu alimento, mas apenas o lembrete de que seu verdadeiro pão está nas Escrituras. Ali, sim, Deus fala. E quando Ele fala, você não precisa mais de confirmação. O algoritmo não te conhece. Ele não tem olhos nem discernimento espiritual. Ele não ouve suas orações, não sente sua dor e não tem compaixão pela sua alma. Mas ele é extremamente eficaz em detectar padrões. Ele observa, mede e calcula. E com base nas suas ações, no que você assiste, no que você curte, no que você compartilha, no que você pausa para ver, ele constrói um retrato invisível de quem você é. Ou melhor, de quem você está se tornando. E aqui está o ponto mais delicado. O algoritmo revela, com precisão assustadora, o que seu coração tem alimentado em secreto. Em Lucas, capítulo 6, versículo 45, Jesus diz: "O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do coração fala a boca." Agora, adapte isso ao mundo digital. Da abundância do seu coração, reage o seu feed. Ele é uma extensão visível das suas inclinações invisíveis. Se você consome fofoca, ele te entrega mais escândalo. Se você se prende em vídeos sensuais, ele te afoga em pornografia disfarçada de entretenimento. Se você busca vingança, ele te entrega frases de rancor com trilhas emocionantes. O algoritmo, sem saber nada sobre Deus, te entrega exatamente o oposto dele. Se for isso que seu coração deseja, essa realidade deveria nos envergonhar espiritualmente. Porque muitos cristãos estão culpando o sistema, a internet, o diabo, o mundo, quando na verdade o que aparece na sua tela está vindo do que você está escondendo dentro de você. O feed é apenas o espelho. Ele mostra o que você cultiva. Ele projeta o que você alimenta. E se você insiste em consumir aquilo que sabe que desagrada a Deus, não culpe o sistema por não conseguir mais ouvi-lo. Como está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. "Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará." A questão, então, não é o que o feed mostra, mas o que você tem semeado todos os dias nos bastidores do seu comportamento digital. Você clica no que é santo ou no que é sensual. Você busca a palavra ou busca distração. Você interage com vídeos que exalam fé ou com conteúdos que exaltam o ego. Tudo isso conta. Tudo isso é interpretado. E mais do que isso, tudo isso molda quem você está se tornando diante de Deus. Talvez você esteja espiritualmente fraco porque se alimenta de migalhas. Talvez sua fé esteja cambaleando porque o alimento diário que consome não vem da palavra, mas do sistema. E o sistema não se importa com sua alma. Ele quer sua atenção. Ele te mede em segundos de permanência. Ele te recompensa com dopamina e te prende com escassez emocional. Mas Deus quer muito mais do que isso. Ele quer o seu coração. Como está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23.
Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É por isso que precisamos urgentemente nos examinar. O que seu feed revela sobre você? Se alguém pegasse seu histórico de consumo nas redes, o que veria? Fé ou carnalidade? Palavra ou confusão? Intimidade com Deus ou distração com o mundo? Não adianta levantar as mãos no culto e depois alimentar o coração com lixo digital. Deus não se impressiona com gestos, Ele sonda os segredos, Ele vê além da tela e Ele está te chamando hoje para uma limpeza espiritual que comece não só no seu coração, mas também no seu celular. Remova o que te afasta da cruz, bloqueie o que te faz tropeçar, silencie o que desvia sua atenção e comece a alimentar sua mente com aquilo que edifica, purifica e aproxima do Senhor. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, Paulo nos dá o filtro perfeito. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Isso também serve para seu consumo digital. O algoritmo vai continuar funcionando, ele não para, mas quem decide o que ele vai refletir é você. Alimente-se do céu, e o céu será refletido. Alimente-se da carne, e a carne te dominará. O problema nunca foi o sistema. O problema é o quanto de Deus ainda habita suas escolhas. Enquanto os algoritmos se adaptam, as redes caem, os aplicativos travam e as plataformas mudam, há uma voz que permanece intacta, viva e imutável. A palavra de Deus. Ela não precisa de Wi-Fi, não depende de 5G, não te deixa na mão quando a internet cai. Ela não precisa ser compartilhada para ser poderosa, nem viralizada para transformar. Porque desde o princípio, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso significa que a palavra é eterna, é viva, é Deus se comunicando diretamente com você, sem intermediações, sem curtidas, sem algoritmos. O maior erro da geração atual não é estar conectada, é estar desconectada da palavra. Milhões passam horas rolando o feed à espera de uma mensagem que toque, enquanto a Bíblia aberta na estante permanece fechada há semanas. Procuram um vídeo que acalme a alma, mas ignoram os salmos. Buscam uma resposta para a angústia, mas não leem Isaías. Querem saber se Deus está falando, mas não suportam ler 3 capítulos dos Evangelhos. É como esperar que a luz ilumine sem acender o interruptor. A palavra é a lâmpada, mas muitos estão preferindo as telas. Há um motivo pelo qual o inimigo faz de tudo para te manter longe das Escrituras. Ele não teme suas emoções, seus vídeos favoritos, nem mesmo seus stories de versículos prontos. Mas ele teme a palavra plantada, lida, meditada, crida e praticada. Porque ela é espada, ela é escudo, ela é semente, ela é martelo que despedaça a pedra. Como está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela fere o pecado, corta a carne, separa o joio da verdade. E é exatamente por isso que o sistema te distrai com tanto conteúdo inútil. O feed das redes muda a cada rolagem. A Bíblia é a mesma ontem, hoje e eternamente. O algoritmo erra, se confunde, te entrega conteúdos contraditórios. A Escritura é coerente, pura, reta e fiel. Em Salmos, capítulo 19, versículos 7 a 9, lemos: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos.
Nada que você consome nas redes pode te oferecer isso com segurança. E mesmo assim, muitos continuam invertendo a ordem. Primeiro o celular, depois a Bíblia. Primeiro a busca no Google, depois a oração. Primeiro o Reels da promessa, depois, se sobrar tempo, o Evangelho de Marcos. Mas quem vive assim está construindo a casa sobre a areia, porque no dia da tempestade, e ela virá, só resistirá quem tiver a palavra como fundamento. Como disse Jesus em Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Você quer ouvir Deus? Então feche os olhos, abra a Bíblia e leia em voz alta, porque ali ele fala. Ele corrige, consola, confronta e direciona. A palavra não precisa de edição, não precisa de trilha emocional, não precisa de filtro nem de legenda. Ela é suficiente, mas só para quem tem fome, para quem se cansou de migalhas emocionais, para quem entendeu que não existe avivamento sem escritura, que não existe comunhão sem leitura, que não existe fé viva sem meditação diária. Comece hoje. Retome o hábito. Crie uma rotina sagrada. Separe tempo de qualidade. Priorize a palavra antes do feed. Decida. Antes de ouvir qualquer voz, vou ouvir a tua, Senhor. E você verá algo extraordinário acontecer. Sua mente será renovada. Sua fé será fortalecida. Seu discernimento será restaurado. E o que antes vinha do feed passará a vir do alto. Porque o céu fala com quem abre as Escrituras, não com quem só espera vídeos aparecerem. O feed da Bíblia nunca falha. Mas para ouvi-lo, você precisa abrir. E quando você abre, Deus responde. Em uma geração viciada em conteúdo, muitos passaram a tratar o Espírito Santo como se ele fosse apenas mais uma experiência emocional, um arrepio repentino, uma lágrima espontânea ao assistir um vídeo bem montado. Mas o Espírito Santo não é um clipe motivacional. Ele não é um vídeo que te toca por 2 minutos e depois é esquecido no histórico da plataforma. Ele é Deus. Ele é o Consolador prometido por Jesus. Ele é a presença viva que habita em todo aquele que crê, que guia, que confronta, que transforma, que intercede com gemidos inexprimíveis, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Confundir o Espírito Santo com emoção é um dos enganos mais sutis da vida espiritual moderna, porque a emoção pode vir por uma música, por uma lembrança, por uma montagem audiovisual. Ela pode ser provocada artificialmente. Mas o Espírito Santo não se move por algoritmos nem por edição de vídeo. Ele se move onde há rendição, onde há santidade, onde há verdade e obediência à palavra. Em João, capítulo 14, versículo 17, Jesus diz: "O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós." Não é quem sente mais que o recebe, é quem crê, obedece e anda em aliança. É perigoso quando a geração começa a depender de estímulo externo para sentir que Deus está perto, porque o Espírito Santo não é ativado por likes, nem se manifesta em função de tendências. Ele é o mesmo que encheu os discípulos no cenáculo, que convenceu o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que levantou profetas, que desceu como fogo sobre Elias e que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Não é um acessório espiritual. É a presença que santifica, que consome o que é carnal, que transforma o que é morto em vivo. E essa presença não habita onde há pecado não confessado, coração dividido e mente cheia de distrações digitais. Você pode assistir 10 vídeos por dia com pregações que falam do Espírito Santo e ainda assim não conhecê-lo, porque ele não é adquirido por consumo, ele é acessado por intimidade. E intimidade exige tempo, exige separação, exige arrependimento.
Muitos hoje querem o fogo, mas não querem o altar. Querem sentir, mas não querem obedecer. Querem manifestação, mas não querem mortificação da carne. Querem poder, mas não querem a cruz. E o Espírito Santo não habita onde não há cruz, porque foi ali na cruz que a nova aliança foi selada. Foi ali que o véu foi rasgado. Foi ali que a habitação do Espírito se tornou possível. A geração atual confunde performance com presença. Mas o Espírito Santo não precisa de cenário, de trilha sonora ou de edição cinematográfica. Ele entra no quarto vazio, na alma quebrada, no altar da intimidade. Ele desce sobre quem ora no silêncio, sobre quem jejua em secreto, sobre quem rasga o coração e diz: Senhor, eu não quero mais o mundo, eu quero a tua glória. Ele não é um conteúdo que você compartilha. Ele é uma pessoa que você conhece. E quem o conhece jamais será o mesmo. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 diz: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Isso não é sobre vídeos, isso é sobre transformação, é sobre ser regenerado, nascido de novo, cheio da presença que limpa, queima, dirige e permanece. O Espírito não entra em corações cheios de distrações. Ele não habita em mentes poluídas por conteúdos que desonram a santidade. Ele não divide espaço com a carne. Ele vem para dominar, não para coexistir com o pecado. E isso é uma decisão. Ou você enche seu interior com a glória, ou com o lixo do mundo. Você quer ser cheio do Espírito? Então esvazie-se do que o mundo tem oferecido. Desinstale o que te corrompe. Desative o que te afasta. Silencie as outras vozes e busque, porque a presença não é para quem sente, é para quem persevera. Não é para quem curte, é para quem se entrega. Não é para quem só consome, é para quem renuncia. O Espírito não é um vídeo bonito. Ele é o fogo do céu. E o fogo só desce sobre o sacrifício. Deus é soberano. Ele não está limitado ao templo, à liturgia, nem ao tempo cronológico. Ele falou através de uma sarça ardente, usou um jumento para alertar um profeta, escreveu com o dedo na parede de um palácio pagão e até calou o céu por 400 anos antes de enviar Jesus. Se o Senhor quiser, Ele pode sim usar um vídeo, um trecho de áudio, um post aleatório, ou até mesmo o próprio algoritmo para tocar o coração de alguém. Mas quando Deus fala, é impossível confundir com o resto, porque sua voz não apenas emociona, ela transforma. O problema não está em Deus usar um meio moderno, o problema está em nós dependermos desses meios para crer que Ele está falando. É uma coisa Deus te alcançar onde você está. Outra é você deixar de buscá-lo no secreto porque espera que Ele fale apenas por intermédio de um vídeo que te ache. Quando colocamos nossa fé em notificações em vez de oração, em sugestões em vez da Escritura, nos tornamos espiritualmente frágeis, porque mesmo que Deus use o algoritmo, Ele nunca vai contrariar a sua palavra. Ele pode falar com você no celular, sim, mas Ele nunca vai substituir a Bíblia por isso. Jeremias, capítulo 29, versículo 13, nos ensina: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso significa que a chave não está no meio que Deus usa, está no coração que busca com sinceridade. Deus pode usar qualquer coisa para chamar sua atenção, mas Ele deseja muito mais do que isso. Ele quer sua entrega, sua obediência, sua comunhão. E essas coisas não nascem de vídeos curtos, nascem de vida no altar. É preciso lembrar que o diabo também conhece a Bíblia. Ele usou versículos para tentar Jesus no deserto. Ele também conhece o sistema, a psicologia, os algoritmos. E se você estiver espiritualmente desatento, pode confundir sugestão do sistema com revelação divina. O inimigo sabe manipular a aparência de luz. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 diz: E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz.
E, portanto, não é o conteúdo que determina a origem, é o espírito que o acompanha. E é por isso que discernimento é essencial. Deus pode falar com você por meio de um vídeo? Pode. Mas será que você está preparado para ouvir o que ele realmente tem a dizer? Porque quando ele fala, ele confronta, ele quebra orgulho, ele pede renúncia, ele chama para o jejum, ele exige santidade, ele não vem só com palavras doces, vem com espada, Hebreus 4:12. Ele não vem só para confortar, ele vem para transformar. E se tudo o que você consome em nome de Deus só te faz sentir bem, sem jamais te levar ao arrependimento, talvez não seja Deus falando. Talvez seja apenas o reflexo do que você quer ouvir. Não rejeite quando Deus usar o improvável, mas não dependa disso, porque o alimento sólido está na Escritura, a presença está na oração, o fogo está no altar. Deus pode até usar o sistema, mas ele sempre chama de volta para o secreto, para o quarto, para o joelho dobrado, para o silêncio onde nenhuma inteligência artificial interfere. E ali, naquele lugar onde só você e ele se encontram, não há dúvida sobre a origem da voz. Você sabe que é ele, porque não é só o que você sente, é o que você se torna depois de ouvi-lo. Você quer discernir se é Deus que está falando? Pergunte-se, isso me aproxima da palavra? Isso me leva ao arrependimento? Isso confirma o que já está nas Escrituras? Isso me faz desejar mais santidade ou mais conforto? Porque a voz de Deus pode até te encontrar no celular, mas ela nunca te deixa no mesmo lugar. Você diz que quer ouvir Deus, diz que quer entender a vontade dele, diz que está esperando uma resposta. Mas sua mente está cheia de notificações, seu espírito está inquieto de tanto conteúdo e seu coração está sufocado por vozes que não se calam. Como Deus vai falar com clareza se há ruído constante ao seu redor? Como discernir a direção certa quando sua alma está sendo bombardeada por estímulos 24 horas por dia? É por isso que o jejum digital se tornou uma necessidade espiritual urgente, não por moda, mas por sobrevivência. O jejum sempre foi uma forma de o silenciar o corpo para que o espírito escute. No Antigo Testamento, o povo jejuava para buscar direção, arrependimento, intervenção divina. No Novo Testamento, Jesus jejuou antes de iniciar seu ministério. E os apóstolos o praticavam como disciplina de consagração. Mas no século XXI, o maior ruído não vem mais da comida, vem da informação. E enquanto não aprendermos a desligar o mundo para ouvir o céu, continuaremos a viver uma fé ruidosa, distraída, superficial. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7, está escrito: tempo de calar e tempo de falar. E talvez o que você mais precisa agora é calar todas as vozes, menos a de Deus. Você já parou para contar quantas horas por dia passa com os olhos na tela e os ouvidos expostos a qualquer tipo de conteúdo? Já percebeu como a ansiedade aumenta quanto mais você consome? Já reparou como sua fé se fragiliza depois de tanta distração? O excesso de estímulo não fortalece a fé, ele a entorpece. A alma começa a confundir movimento com direção, emoção com presença. E num piscar de olhos, você está agitado por dentro, vazio por fora e distante do altar. O feed se tornou seu devocional e a notificação, sua oração diária. Mas Deus não compete por atenção. Ele é rei, não mendigo de audiência. Ele fala no silêncio. Ele se revela no secreto. E se você quer voltar a discernir sua voz com nitidez, precisa se desconectar do ruído e reconectar com o sagrado. Jesus, o Filho de Deus, saía para lugares solitários para orar. Lucas, capítulo 5, versículo 16. E nós passamos o dia inteiro conectados ao mundo e ainda perguntamos por que o céu está em silêncio. O jejum digital não é apenas uma pausa, é um realinhamento. É um grito espiritual que diz: Senhor, minha alma está cansada de estímulos. Eu preciso da tua voz.
É recusar o consumo constante para alimentar a fome de Deus. É renunciar ao entretenimento por uma temporada de consagração. Não porque as redes sejam um pecado em si, mas porque têm se tornado um ídolo disfarçado de hábito. E nenhum ídolo pode permanecer quando a glória de Deus desce, ou o feed sai, ou a presença sai. Experimente isso. Separe dias para não consumir conteúdo, para não abrir aplicativos, para calar tudo, inclusive as vozes religiosas digitais. Leia a Bíblia no papel. Ore sem música de fundo. Escute o silêncio, porque o silêncio é o solo fértil onde a voz de Deus floresce. É no silêncio que você ouve não só o que Ele está dizendo, mas também o que você deixou de ouvir por tanto tempo. E ali, longe das distrações, algo extraordinário acontece. O espírito se levanta, a carne se cala e a intimidade é restaurada. Isaías, capítulo 30, versículo 15 diz: Na quietude e na confiança estaria a vossa força. A força do cristão não vem de estar por dentro de tudo, vem de estar em paz com o céu. Você não precisa saber o que todos estão fazendo. Você precisa saber o que Deus está falando. E para isso, o jejum digital é mais do que uma escolha. É um altar de sacrifício. Porque quem quer mais de Deus precisa abrir mão do que o mundo oferece sem parar. Desligue, silencie, esvazie. Porque só assim você vai ouvir a voz que realmente importa. No fim de tudo, quando todas as vozes se calarem, quando o celular estiver desligado, quando as redes não forem mais novidade, o que vai permanecer é o que Deus escreveu em seu coração. Não o que você viu no feed, não o vídeo que te emocionou, não o post que te marcou, mas sim a palavra que foi gravada na sua alma. A verdade que te quebrou por dentro, a voz que te chamou pelo nome. Porque Deus não está interessado apenas em te emocionar. Ele quer te transformar. Ele quer reescrever sua história. E essa transformação começa onde nenhum algoritmo pode alcançar, no íntimo do seu espírito. Está escrito em Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Perceba, Deus quer escrever no seu coração, não na sua tela. Ele quer tatuar seus mandamentos dentro de você, não apenas ser mencionado no seu stories. Ele quer ser Deus da sua vida, não só da sua estética espiritual. Mas para isso, você precisa entregar o espaço interno. Precisa abrir mão do controle, precisa calar o mundo para ouvir a eternidade. Há cristãos que sabem de cor frases de pregadores, mas não conhecem versículos inteiros, que repetem declarações de fé, mas não vivem os frutos do Espírito, que compartilham vídeos de milagres, mas nunca dobram o joelho em casa, que seguem perfis gospel, mas não seguem a santidade, que falam de Deus, mas não o conhecem no secreto. E o Senhor está chamando essa geração de volta ao essencial. Menos exposição, mais intimidade, menos consumo, mais consagração, menos performance, mais presença. Não se engane, não é sobre o que aparece no seu feed, é sobre quem reina no seu interior. Porque um feed pode mudar em segundos, mas o reino de Deus é eterno. O que o sistema te entrega hoje pode tirar amanhã, mas o que Deus planta em você, ninguém pode arrancar. A única coisa que permanece é aquilo que vem da eternidade. Todo o resto é vento, é vaidade, é distração. E muitos estão perdendo o chamado por estarem encantados com estímulos, estão desperdiçando a visitação de Deus porque estão ocupados com Reels, estão trocando a glória pelo engajamento, e isso um dia vai cobrar um preço. Mas ainda há tempo, ainda há graça, ainda há um chamado ecoando. Volta para mim. Eu quero escrever em você o que nenhum sistema pode programar. Quero fazer de você minha morada, meu altar, meu templo.
Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ele não bate na tela, ele bate no seu coração. E só você pode abrir. Hoje você precisa decidir. Quem vai ditar o que entra na sua alma? O algoritmo ou a palavra? Quem vai guiar seus dias? A rolagem automática ou o Espírito Santo? Quem vai preencher seus vazios? O conteúdo ou a presença? A decisão é sua, mas a colheita é eterna. E aqueles que escolhem a palavra jamais andam em trevas, porque a luz não vem da tela, vem do trono. Que essa mensagem não seja mais uma que você ouviu, que ela seja o ponto de retorno, que hoje você desligue o mundo e diga: Senhor, apaga do meu coração tudo o que não veio de ti e escreve em mim a tua vontade.